Olá, 21 horas em Brasília e vamos começar a nossa primeira live na sequência de 4 lives onde nós vamos tratar acerca da masculinidade, a crise, a masculinidade em crise, etc. E hoje nós temos a grata satisfação, a alegria de contar com a participação do Dr. Jorge, que muito gentilmente nos atendeu e que tem muito know-how, tem muita bagagem para tratar acerca do tema que eu vou até colocar aqui para fixar. O relacionamento. Influencia mesmo. Pronto. Esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu fixá-lo aqui. Jorge, inclusive, já... Pronto. Jorge, inclusive, já fez o convite. Deixa eu aceitar. Vamos lá, acho que tá... Olá, Fala. Jorge. Salve, tudo bem? Como vai, rapaz? Tudo jóia, graças a Deus. Graças ao bom Deus. Que bom falar com você. Jorge, eu estou muito feliz e agradecido pela tua disponibilidade. É uma felicidade a gente estar se encontrando aqui, né? A gente se cruza aí nas lives e nas suas lives diárias, sempre com muita energia, sempre com muita força. E hoje a gente tem uma grata satisfação de poder estar tendo essa conversa junto. Para mim, é uma grande felicidade estar aqui com você. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Que isso, meu caro, eu que agradeço. Acompanho o teu trabalho, né? Comecei a acompanhar o teu trabalho por conta do Thiago. E Isso. o Thiago é um grande amigo. E aí depois eu comecei a acompanhar o teu trabalho, cara. A gente precisa de pessoas assim que estejam falando daquilo que tu tá falando, sabe? A gente precisa de aumentar esse exército, sabe? Pra gente É. poder ter essa batalha, que é uma batalha que, honestamente falando, há 3, 4 anos atrás, eu achava que seria uma batalha quase perdida. Mas eu vejo esperança no fim do túnel. Cara, eu vejo sim também, porque assim, o que é que está acontecendo? Eu tenho percebido isso para nossa alegria. As pessoas têm se encontrado, têm trocado ideias, têm percebido o quanto um pode colaborar com o trabalho do outro em diferentes áreas, em diferentes ramos, com contribuições também diversas. E assim, é como se todo mundo tivesse agora convergindo para pessoas, através de pessoas importantes, como por exemplo o próprio Ítalo, você, Tiago, Jota, Pacheco, Rafael de Abreu, quer dizer, um monte de gente aí muito boa que está trabalhando e fazendo um bom trabalho e assim, e com disposição, com vigor, com garra, sabendo o que está fazendo, principalmente isso, sabendo o que está fazendo, né? E, assim, muito bom e vendo o teu trabalho, eu percebo o quanto você está implicado nas relações primárias, né? Que a gente chama de relações primárias, aquelas relações mais fundamentais da vida humana, que é a relação que começa ali na junção de um casal, um homem e uma mulher juntos que se dispõem a formar uma família, a ter filhos, educá-los, etc, etc. E assim, Jorge, o que é que acontece? Em 2010, eu apresentei minha dissertação de mestrado na universidade e eu tratei sobre a questão relativa, na época, né, à violência contra a mulher. E você, você conhece, todos nós que participamos da academia ou passamos por ela, sabemos o quanto ela está eivada de teorias marcadas principalmente quando vai tratar sobre gênero, masculinidade, sexo, etc. As correntes de suposta teoria, mas
tudo militância velada, né, de teoria, feminista está muito presente. Então, quando a gente vai trabalhar a violência contra a mulher, então sempre tem as teorias feministas e a gente acaba embarcando nessa linha. E o que é que acontece? Quando a gente vai tratar sobre masculinidade, a gente já parte do princípio que a masculinidade é tratada a partir de uma visão feminista. E aí o que é que acontece? Tem todo um movimento de decompor a ideia de uma masculinidade com características próprias da masculinidade, historicamente, culturalmente, civilizacionalmente já instaurada. E o que a gente vê é uma fragilização do masculino e da masculinidade e uma espécie de feminilização do masculino e uma masculinização do feminino. A gente vê isso muito forte. Ou, no mínimo, uma quebra de diferenças onde tudo passa a ser nada e nada passa a ser tudo ao mesmo tempo. Então entra aquela avalanche de teorias feministas, etc. O que é que acontece, Jorge? Eu pensei o seguinte, eu preciso tocar nesse assunto como uma forma de estar me valendo de um trabalho que eu já fiz há um tempo e que eu tenho essa passagem na academia, mas resgatando e tratando com as pessoas acerca da masculinidade e dessa masculinidade fragilizada nas últimas décadas por conta de um discurso, de uma militância e de teorias fundamentalmente feministas, que batem muito no masculino, quer dizer, a ideia de decompor mesmo, de destruir o masculino, como a própria teoria diz, né? Desconstruir a masculinidade. Então, a gente está numa sequência de encontros, de live, onde você vai ser a grata satisfação de ser o primeiro a discutir isso comigo, mas no âmbito de quê? No âmbito do relacionamento familiar, o relacionamento do casal. Né? Como é que esse relacionamento pode influenciar ou não na construção da masculinidade? E o que é que a gente entende por masculinidade? Então, feita essa introdução, a bola agora está com você, Jorge. Obrigado, meu cara. Sabe que esse tema eu acho ele muito fantástico pelo seguinte razão. Quando a gente vai tentar estudar uma crise da sociedade, a gente faz uma análise muito honesta sobre tudo aquilo que a gente tem passado, aquilo que a gente tem, né? Sobre a sociedade corrompida como um todo, né? Não é novidade para ninguém, obviamente que não. Quando a gente analisa muito a fundo essa sociedade, a gente percebe uma crise da família. E ao perceber essa crise da família, a gente se aprofunda um pouco mais nela, ela é uma crise do casamento, uma crise do matrimônio. E a crise matrimonial, ela se inicia na crise da masculinidade. Então, assim, por isso que eu acho esse ponto que você está tocando um ponto essencial, porque eu sempre falo isso. A coisa toda, né, ao meu ver, e é uma visão sociológica, antropológica e histórica, sobretudo, ela é uma visão mais ou menos assim. Pós-Segunda Guerra, né, a gente vive aquele horror da Segunda Guerra. E como todas as vezes que aconteceu durante a história da humanidade, existem movimentos culturais que acontecem logo após grandes catástrofes, grandes inimigos em comum. E a Segunda Guerra foi exatamente isso. Né? E após a Segunda Guerra, né, influenciados, obviamente, por conta desse pensamento desconstrutivista que você falou, é fundamentalmente uma dialética de Hegel, né, a dialética hegeliana clássica. Né? Vamos pegar o todo e desconstruí-lo para que o caos nasça algo. Exato. Hegel alinha, né, digamos assim. Hegel abastecido por uma teoria kantiana e desconstruída mais cedo por Descartes. Então, assim, eles foram caminhando um depois do outro e construindo esse pensamento. Né? 1637, Descartes começa a jogar as verdades absolutas fora. 1800, o Kant vem com toda a sua moral desconstrutivista e o bem interior, o contrato social. Né? O Hobbes vem com com a marcha do Leviatã, e, enfim, o Hegel, em 1825, desconstrói tudo. E essa é a base depois para alguns movimentos sociocomunistas, né? A Escola de Frankfurt, o gramscismo e o feminismo. Ou seja, a própria psicanálise, né? A própria psicanálise veio de sair. Tá, perfeito, perfeito. O próprio Freud, ele usa todas essas bases. Todos esses caras que eu citei são exatamente a base filosófica da psicanálise do Freud. Então, assim, você vê a influência que isso causa na nossa sociedade. Né? O homem que passou pela Segunda Guerra, ele está influenciado por uma cultura de desconstrução. O inimigo em comum é o próprio homem, né? O lobo é o homem, o homem é o lobo do homem, né? O homem é lobo do homem. O homem é lobo do homem, aquela influência do Hobbes. Então, assim, então é necessário que o
faça um contrato social para desfazer este homem lobo, né? E é muito nítido a gente assistir essas questões históricas que foi sendo desconstruída uma masculinidade. Ou seja, o homem era o grande inimigo porque foi ele quem fez a guerra. Se ele é o grande inimigo, vamos desconstruir o homem, sabe? Vamos matar o homem. O movimento feminista, ele começa, olha que interessante, o movimento feminista, ele começa de forma até justificada. Eu sempre coloco isso. O movimento, se a gente for pegar o movimento sufragista, em alguns pontos ele tinha um motivo de ser mesmo. Em vários pontos, aliás, ele tinha um motivo de ser. Só que, obviamente, ele é dominado por essa questão política. E esse movimento sufragista, ela começa a olhar para o homem e falar: o homem agora é um homem que causou guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos construir o homem. Movimento cultural e revolução sexual. Esse movimento cultural e essa revolução sexual que aconteceram ali a partir da década de 60 mata a masculinidade. Só que aí eles descobrem uma coisa. Olha que doido. Eles descobrem que o homem fraco e desconstruído, ele é infinitamente mais perigoso e violento. Infinitamente mais. Só que as pessoas não conseguem perceber isso de primeira. Então, na verdade, aquele homem violento começa a ser o argumento para falar: tá vendo? Eu disse que o homem era violento, por isso que a gente tem que desconstruir ainda mais. O que as pessoas não conseguem entender é que foi a própria desconstrução da masculinidade que causou essa violência por parte do homem. O Peterson fala isso, né? O Jordan Peterson fala essa frase que eu acho maravilhosa. Se você tem medo de um homem, homem mesmo, né? Se você tem medo que ele possa ser violento, é porque você não conhece um homem frágil, um homem fraco, um homem inseguro. Este homem é o verdadeiro terror. E isso, assim, eu tenho certeza que tu acompanha isso dentro do set terapêutico, a gente vê isso muito, né, irmão? Claro, claro. Fala. O Jorge, olha só, quando você fala que o homem frágil é que é o homem perigoso, porque ele entra na sua condição animal de que ele ataca para se defender. Aí entra mesmo a natureza do lobo, né? Do lopus, do homem lobo do homem. Por quê? Porque ele, na condição selvagem, né? Na condição de um homem sem civilidade, sem civilização, sem os contensores morais que circunscrevem a masculinidade, ele vira um animal, um bicho. E aí ele tende, sim, porque ele não tem mais parâmetro, ele não tem mais regra, ele não tem mais, principalmente, a compreensão maturada de que ele é responsável, de que ele tem que cuidar, de que ele é o dominus, no sentido de senhor das suas responsabilidades, etc. Então, é aquela coisa, ele chuta o balde e vai para... Olha, tem uma coisa interessante que muitas vezes a gente tratando sobre a questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, que se tem algumas discussões em torno da ideia de que hoje as ações contra as mulheres são muito mais violentas do que antigamente, por conta da questão da própria Lei Maria da Penha. Alguns casos, eu não estou generalizando, mas observa-se esse fenômeno, porque o sujeito diz o seguinte: se eu der um tapa ou der um tiro, vai ser a mesma coisa do ponto de vista jurídico? É claro que tem seus atenuantes e seus agravantes, mas em última análise, a Lei Maria da Penha ela tem alguns dispositivos. Um dia eu vi até uma feminista num evento dizer que a Lei Maria da Penha não é um instrumento jurídico, é um instrumento de ação política, porque tem uma finalidade política. O sujeito diz: se eu der um tapa, eu vou ser preso. E se eu der um murro, um tiro, uma facada, eu vou ser preso. Então eu vou matar logo, porque aí eu vou ser preso por razão. Então, veja só, ele coloca todas as suas condições animalescas, né, para fora, no ato de que ele não tem mais parâmetro. Né? Exato. Ele está fragilizado, ele está desconstituído de sua masculinidade, daquilo que... O que é que constitui o masculino? O masculino é constituído por coragem, é constituído por... Claro, aí você pode dizer, o feminino também não pode ter coragem? Claro que pode também, não é um excludente. Mas se a gente for observar os grandes heróis e as grandes representações masculinas, eram o quê? Homens de coragem, de responsabilidade, de dar a vida pelo outro, de se expor para proteger a sua pátria, a sua família, os seus filhos. Quer dizer, o homem, a masculinidade que o Ocidente constituiu ao longo desses milênios,
é um homem imbuído de um sentimento de dever e de responsabilidade e de cuidado muito forte, muito Perfeito. forte, né? E isso não é um elemento opressor. Porque diz assim, não, porque o homem provedor, ele é um homem que sofre muito porque ele carrega sobre os ombros a responsabilidade de uma família. Não, isso não é ruim, não. Isso, inclusive, contribui para forjar um grande homem. Porque ele evoca para si a responsabilidade de cuidar dos seus. Sim, sim. Dos Rodrigo, seus. a gente fica repetindo, a sociedade contemporânea, ela fica repetindo isso, né? Exatamente por uma postura meio simbólica mesmo, né? Eles não tem o que se dizer, então elas ficam repetindo esse discurso que tem como base o feminismo mesmo. Mas assim, se a gente for analisar muito a sério, é exatamente isso que você falou. Presta atenção, o homem, na postura de homem, ele não vai, não é aquele cara que, presta atenção, isso aqui eu preciso explicar para vocês. Claro que eu estou generalizando, é óbvio que a gente está falando do ponto de vista antropológico, a gente tem que generalizar mesmo, né? Existem casos particulares. Isso. Mas do ponto de vista sociológico e antropológico, o homem, quando ele se coloca nessa posição de responsabilidade, quando ele se coloca nessa posição de entrega pelos seus, né? Este homem não é o homem que agride, este homem não é o homem que trai, este homem não. Exatamente. Esse é o homem que fala, cara, eu sou responsável pela minha família. Sabe? É o É. homem que tem sobre as costas o peso e a responsabilidade de uma família de verdade. Sabe? É sério. Você quer destruir a masculinidade de um homem? Começa a dividir as contas com ele. Começa a dividir todas as responsabilidades com ele. Sabe? Começa a colocar na tua conta uma coisa que teria que ser dele. Uma coisa que é responsabilidade dele. Uma coisa que ele deveria estar fazendo. Começa a comprar essa conta junto com ele. Você vai ferrar com a masculinidade dele. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Sabe? O homem, ele não funciona. Onde que ele vai assumir a sua postura? Isso é simbólico, né? Onde é que ele vai assumir a sua postura de homem, de fato? É na situação de guerra. É na situação de guerra, de enfrentamento de uma realidade que ele precisa enfrentar para, de fato, construir a sua família. E agora, e a galera tá perguntando aqui, eu vou até começar a introduzir isso, né? Que as pessoas perguntam assim, como que isso influencia na masculinidade dos filhos? Presta atenção. Tem um filme que eu sou apaixonado. Quem puder assistir, por favor, assistam esse filme. Esse filme, ele mostra uma postura masculina necessária. Em que ele vai mostrar os valores disso que você estava falando. Valores que são intrínsecos ao homem. Coragem, honra, responsabilidade, dever. Não que as mulheres tenham isso. Mas a forma de passar isso para a mulher é diferente do que é É passado. diferente. Exato. A mulher, Exatamente. ela ganha estes valores num convívio familiar harmônico. O homem ganha esses valores numa postura séria, reta, firme, concreta da parte do pai. Da parte do pai. Né? O filme é Sniper Americano. Quem nunca assistiu esse filme, por favor, assista. Assistam esse filme. Né? Nesse filme vai mostrar um pai de família. Né? O pai do Chris Kyle lá, né? O pai do Sniper Americano. Né? O pai dele é um patriota americano. Né? E assim, apesar de ele passar uma imagem bruta, sobretudo, né? Que inclusive até tem uma cena fatídica em que o irmão mais novo apanha, né? E ambos são mandados para a diretoria. O irmão mais novo e o irmão mais velho. E o pai coloca um cinto em cima da mesa. Não estou incentivando a agredir crianças, eu não sou a favor de bater, mas eu quero que vocês entendam a cena, sobretudo, da postura do pai. Ele coloca um Exato. cinto. Exato. A firmeza. A firmeza, exatamente, a firmeza. Ele coloca o cinto em cima da mesa e fala assim, o que foi que aconteceu? E aí o mais novinho, né, tinha apanhado, aí o mais velho toma a palavra e fala, meu irmão estava sendo espancado na escola. E aí o pai pergunta, é verdade? Ele fala, é verdade. Falou, e o que você fez? Pergunta pro mais velho. Falou, eu fui lá e dei uma sova no cara que estava batendo no meu irmão. E ele faz uma explicação, o pai faz uma explicação que eu acho perfeita para definir o que um pai precisa aprender a passar para um filho. Cara, eu não estou sendo machista aqui, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês entendam isso, porque essa postura que esse pai passa para esse menino é exatamente a postura que os nossos filhos precisam aprender para que eles não sejam maridos que vão abandonar as suas esposas, para que eles não sejam maridos que vão colocar a responsabilidade de prover sobre as costas da esposa, para que não sejam maridos que vão trair as suas esposas, que vão agredir as suas esposas, sabe? É exatamente essa postura. Ele fala o seguinte, no mundo existem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que são ovelhas, que precisam ser protegidos. Existem aqueles que são lobos, que vão atacar. Esses lobos, aquilo que a gente estava falando aqui, o lobo é esse homem malesco, esse homem lobo do homem. Esse homem desconstruído, esse homem fraco, esse homem inseguro, esse homem pequeno, esse homem sem responsabilidade de família sobre as costas, esse homem hedonista, que só quer prazer, é esse lobo. E ele vai falar, existe uma terceira estirpe, que é a dos pastores, sabe?
Ou você é ovelha, ou você é lobo, ou você é um cão Você é pastor. pastor. Exatamente. Acho que essa é a explicação dele. Porque assim, o que que é a Isso. ovelha? Aquele cara que é frágil mesmo. O que que é o lobo? É aquele que, desconstruído, ele vai atacar aqueles que são ovelhas. Esses É. são os homens. Esses são os homens desconstruídos pela dialética hegeliana. Você entende? Esses são Sim. os maus homens. São os maus homens, são os lobos. São esses homens feministas. São esses homens que Isso. são a favor do feminismo. Cara, o cara é a favor do feminismo, mas continua traindo a mulher dele. O cara é a favor do Exato. feminismo, mas continua sendo um bosta, botando a mulher pra trabalhar enquanto ele fica em casa jogando videogame. Sabe? Esse Exato. é o lobo. Esse é o lobo. Frágil, frágil, desonrado, covarde, Perfeito. mentiroso, medíocre. É esse. É esse, Então, cara. esse homem é o homem perigoso. Exato. É esse que coloca em perigo. Não é o pastor. Não Não é é o o. que cuida. Não é o que se arrisca. Porque se a gente for, por exemplo, ver a própria parábola do bom pastor, que o nosso Senhor Jesus Cristo coloca, é o quê? É um homem que, ao perceber que está faltando uma ovelha, ele lança-se no escuro à noite procurando para cuidar. Procurando aquela ovelha para cuidar do vento, do frio, da fome, da sede, de predadores. Ele vai lá e vai cuidar. Não porque ele tem ali só a ideia de posse, não porque é uma ovelha que pertence ao pastor, não. É porque ele é responsável por cuidar. Porque Isso. muitas vezes você pastoreia até o que não é seu, com Olha, responsabilidade de cuidar. cara, isso que você falou é sensacional. Isso que você falou é sensacional, irmão. Sensacional, sensacional. Isso tinha que ser gravado num letreiro, sabe? É exatamente o exemplo do homem. Porque as pessoas, quando a gente fala sobre submissão feminina, sobre postura masculina, de liderar a casa, de ser um. Sabe? As pessoas acham, vocês são machistas, que não sei o quê. Cara, não é isso. É exatamente isso que você falou. É porque o cara, nessa condição de homem, ele é exatamente esse pastor. Ele é esse cara que, assim, uma ovelha que se desprendeu, ele vai largar todo o resto, ele vai largar a tranquilidade do seu dia a dia, do seu sofá, da sua televisão, do seu Instagram, ele vai largar o que for para ir lá salvar aquele dele, é porque é a responsabilidade dele, é o dever dele, ele vai fazer isso por um dever. Cara, ele vai fazer isso por um dever. Isso é Isso sensacional. mesmo. É isso mesmo. Pô, Jorge, eu lembrei agora dessa questão de dever de cuidar, né? Há pouco tempo, vou contar uma situação, até na imersão que eu estou disponibilizando gratuitamente, por isso que a razão dessa sequência de live, né? Então, vocês assistam, acessem gratuitamente, Por façam a favor. inscrição lá na bio, gratuitamente dessa imersão que eu preparei para vocês. Eu coloco lá um acontecimento que ocorreu comigo. Eu sempre trabalho, há 15 anos, um professor também na universidade. E sempre quando terminava as aulas, ali por volta de 8h30, quando terminava o primeiro período, o primeiro horário é 8, 8h30. O segundo horário ali entre 10 horas, mais ou menos. Sempre encontrava alguns, entre colegas professores e alguns alunos, dizia, professor, ou então, Rodrigo, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, tá, uma coisa ou outra. Não que eu não gosto de sair, ou que eu não tenha que sair e tal, mas teve uma situação em que um abençoado desse soltou uma piadinha, porque é muito comum soltar piada. Eu disse, rapaz, eu não vou, eu vou para casa agora que minha esposa está esperando, minha filha e tal. Aí disse, você vai para lá porque você é um dominado. Aí eu parei assim, olhei para ele e disse, não que eu seja um dominado, é porque lá em casa eu sou o dominus, o senhor da casa. Eu tenho a responsabilidade, o dever de estar lá. Porque eu vou para minha casa cuidar da minha esposa e a minha filha. E vou cuidar e vou estar lá amparando-a. Certamente não acontecerá isso com a sua. Que você vai sair e vai ficar, e ela vai ficar lá desamparada e tal. Aí, foi um tapazinho assim, mas em forma de brincadeira, mas pela ideia de que, olha, se eu sou o senhor daquele lugar, eu tenho responsabilidade sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. Exato. Então, eu tenho o dever sobre elas. Então, se elas precisam de mim e estão me demandando, eu tenho que estar lá.
né? E essa ideia do homem responsável, do homem que cuida, do homem que está lá para proteger e para se implicar com a sua família, indubitavelmente transmitirá aos seus filhos esse senso de dever, esse senso de responsabilidade e esse perfil de masculinidade que hoje nós estamos padecendo a sua ausência. Sim. Rodrigo, vamos falar de um tema polêmico aqui. Deixa eu levantar uma polêmica. Bora. E eu sou um cara que eu não gosto disso. Esse dia eu fiz uma live falando exatamente algo parecido com isso. Porque a partir do momento que o homem entende que a postura dele, a postura de homem trabalhador, ó quem tá aí, ó o mito que tá aí. A partir do momento que ele entende, né, que o papel dele é exatamente de ser este homem capaz de defender a sua casa, capaz de defender a sua família, capaz, né, ele vai entender que, presta atenção, o homem ele não foi feito para ser amiguinho do filho dele. Isso eu sei que é polêmico, vou falar. Porque a gente escuta isso o tempo todo hoje em dia. Mas a verdade é essa. Sabe, dito de uma maneira muito simples, o homem ele não foi feito para ser amiguinho dos seus filhos. Assim como ele não foi feito para ser parceiro da sua esposa. Ele foi feito para ser o homem daquela casa. Sabe? Isso. Ele não foi feito para ser o parceiro, para dividir conta, para dividir... Não. Sabe? Ele não foi feito para isso. Sabe? Presta atenção. Você quer realmente que os seus filhos, eles tenham um amadurecimento de sua masculinidade, seus filhos, eles tenham essa percepção da masculinidade? Esquece isso de que eu não posso ser um pai ausente, eu tenho que ser um pai presente dentro de casa. Cara, não é isso que vai formar o caráter de seus filhos. Não é mesmo. É óbvio, você tem que ter uma postura de amor para com os filhos? Óbvio que sim. Não tô desprezando essa natureza. Né? Tem que beijar, tem que abraçar, tem que lembrá-los que eles são amados todo santo dia. Hoje eu falei numa formação que eu dei, numa palestra que eu dei, que, cara, se você se você beija, não abraça, ou não diz eu te amo menos de 100 vezes por dia, tá errado. Tá errado. Você tem que fazer isso pelo menos umas 100 vezes por dia, sabe? Agora, para a formação do caráter do teu filho, o que você precisa fazer? Você precisa sair, você precisa trabalhar, você precisa ralar, dar o couro em sacrifício, chegar em casa e amar tua esposa. É isso que o teu filho espera ver num homem. Ele espera ver um pai que beija a esposa, que honra a própria mulher, que cuida da esposa dele, sabe? Os meus filhos lá em casa, eles têm uma percepção muito nítida. Quem que é a pessoa que o papai mais ama? É a mamãe. Nenhum deles tem essa dúvida. Nenhum dos meus filhos se coloca numa posição entre eu e a mãe deles. Nenhum deles. Qual que é a pessoa que o papai mais ama? É a mamãe. Vai ser sempre assim. Eles sempre foram ensinados assim. Porque o meu filho mais novo, o Francisco, né? As minhas mais velhas são duas meninas. O Francisco, isso serve para elas também. Quando o Francisco crescer, ele tem que entender que a prioridade da vida dele é a esposa dele. Isso. Ele tem que entender isso. Assim como as minhas filhas têm que entender, quando elas crescerem, que elas precisam buscar um marido que vai priorizar as duas, vai priorizar ela. Sabe? É isso que elas têm que ter essa percepção. Você quer criar e assim, Jorge, com esse exemplo, ela nunca aceitará um homem menos do que isso. Exato. Exatamente. É porque ela sabe o que é um homem. Ela sabe o que é um homem de verdade. Ela não vai querer alguém que trate-a de modo inferior à forma como o pai tratava a mãe. Sim. Né? E trata a mãe. Esse exemplo aí é fundamental. E quando você diz assim, a gente tem uma expressão aqui no Nordeste que diz o seguinte: eu não sou seu parceiro, não. Eu sou seu pai. Eu não sou seu parceiro, não. Quer dizer, eu não sou seu amiguinho, eu não sou seu parceiro. Até porque, amigo, você pode ter o mundo todo. Agora, seu pai só sou eu. Você só tem a mim como pai. Então, eu não sou seu amigo, nem sou o seu parceiro, não. Eu sou seu pai. Então, esse senso de paternidade, esse senso de masculinidade ali presente, instaura, ordena, define e dá segurança ao filho. Então, o relacionamento entre os pais, marcado por esses definidores afetivos e emocionais bem estabelecidos, de que esse é o papai, esse é a mamãe, esse é o homem, o exercício de uma masculinidade forte, é sine qua non até ao próprio desenvolvimento da saúde mental dos filhos. Sim, é ordenador isso. É estruturante. Porque é estruturante. Não é psicótico. Não é perverso. É estruturante. Sim. Coloca o homem
um ambiente em que ele sabe o que fazer, né? A quantidade de homens, hoje eu penso muito no consultório, homens de 20, de 30 anos de idade, às vezes até mais velhos do que isso, 40 anos de idade, sem a menor noção do que é necessário para ser um bom homem. Eu vejo isso na caixinha aqui todos os dias. Mas o que eu preciso para ser um bom homem? O que eu preciso para ser um homem de verdade? Como é que eu faço para amar de fato a minha esposa? Como é que eu faço de fato para honrar a minha casa? Como é que de fato eu faço para honrar a minha família? Eles não têm ideia de como fazer isso. Por quê? Porque não deram este exemplo concreto e estruturado dentro de casa. Eles não tiveram, talvez eles tiveram aquele pai presente. Talvez tiveram aquele pai presente, ou um pai ausente, mas era um pai ausente que não saía para trabalhar cedo. Era um pai que saía para ir pro bar, que saía para, sei lá, era legal assistir futebol com meu pai. Eu lembro, era legal assistir futebol com meu pai. Ah, era legal jogar videogame com meu pai. Ah, era, cara, tá, mas e aí? Exatamente. Não, o meu pai, eu não via muito ele, mas eu via meu pai saindo muito cedo, de madrugada, para trabalhar, para ralar. Eu via sem reclamar. Eu lembro quando eu coloquei um texto aqui, eu sempre comento desse texto, esse texto está lá nos meus destaques lá. Uma seguidora, uma vez, meu caro, e presta atenção, o tanto que isso forma, que a gente colocou aqui sobre a masculinidade, mas isso também forma a feminilidade, isso também orienta a mulher no que ela precisa. Exatamente. Ela também orienta a mulher. Eu me lembro que eu recebi um testemunho uma vez de uma seguidora e ela falava sobre o pai dela. E assim, de fato é emocionante esse relato, né? Ela fala assim, Jorge, o meu pai, ele não era um pai presente pra gente. Não era um pai presente. Mas todos os dias eu via meu pai, mesmo aposentado, saindo cedo para levantar. Mesmo aposentado, ele saía cedo e voltava tarde. Às vezes trabalhava em turnos noturnos, mesmo sendo aposentado. Ele virava à noite fazendo um turno noturno, que ele trabalhava num banco lá, sei lá, de segurança, alguma coisa assim que ele fazia. Mesmo estando aposentado, às vezes ele pegava o turno noturno e trabalhava do mesmo jeito, com o mesmo sorriso. Ele chegava em casa, meu pai não trazia problema para casa. Ele era a solução dos problemas. Sabe? O Peterson fala isso. Seja a pessoa que no velório do teu pai, da tua mãe, de um filho, de um tio, seja aquela pessoa que todos vão se apoiar. Seja aquela pessoa em quem todos vão se apoiar. Isso é um homem de verdade, sabe? E essa seguidora minha falava assim, Jorge, o meu pai, ele nunca, assim, o que ele deu de exemplo pra gente? Era ele. O exemplo, ele não sentava com a gente e explicar, olha, meu filho, faz isso, faz isso. Meu pai nunca teve tempo de ficar fazendo isso. Mas todos os dias ele chegava em casa tarde, sentava para jantar, era necessário que todos se sentassem à mesa com ele. Meu pai puxava a oração, olha isso. Meu pai puxava a oração, colocava todo mundo para rezar. Depois ele ia entregar a cesta básica, ele ia rezar o terço na casa das outras pessoas. Meu pai nunca reclamou. E, bicho, o que me matou nesse relato desse homem, sabe, foi ela falou assim, Jorge, meu pai foi internado com Covid. E ele foi internado com Covid e o médico chegou para mim e falou assim, seu pai vai ter que ser entubado. E a gente sabia que provavelmente ele iria morrer, porque o índice de mortalidade para os entubados era muito alto. Meu pai já era um pouco idoso. E aí eu cheguei pro meu pai, ela contando, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, o senhor vai ser entubado e os riscos são muito altos. E o meu pai disse o seguinte para mim, filha, pega a carteira, tem um dinheiro lá dentro. Com esse dinheiro você vai pagar o açougue e vai dar o dízimo que hoje é o dia. Olha isso. Era a única coisa que faltava para ele. Dê um beijo na tua mãe e diz que eu a amo. Cara, esse foi o testamento dele. Foi a única coisa que ele disse ao final da vida. Depois disso ele foi entubado e morreu. A última coisa que ele disse para a filha dele foi: paga o açougue, paga o dízimo e dá um beijo na tua mãe e lembra ela que eu a amo. Foi assim que ele terminou a vida dele. Ou seja, cara, ele vivenciou aquela passagem de São Paulo, sabe? Eu completei a caminhada, eu guardei a fé. Sabe? Essa percepção, esse homem, sabe? Ele alcançou. Interessante. Poxa, eu lembrei agora foi muito parecido com os momentos últimos de Sócrates, né? Que chama Crito e diz, ó, paga um galo a Apolo, que eu estou devendo um galo a Apolo. Quer dizer, o senso de dever e de responsabilidade está nesse homem, nesse masculino, até o último instante. Até o último instante. Sabe uma coisa que me marcou muito nessa história? Ela disse que depois de tudo isso, eles foram procurar o velório dele, para fazer o velório dele e o enterro. E quem já lidou com isso sabe que isso é muito caro. E ao chegar no pessoal do velório, eles moravam numa cidade meio de interior assim, e ao chegar lá na funerária, o pessoal da funerária falou assim, vocês não devem nada pra gente. Mas como assim a gente não deve nada? Falaram, vocês não têm ideia de quem era o pai de vocês. A quantidade de pessoas que ele ajudou a pagar o enterro. A quantidade de pessoas que ele fez caridade e ajudou. Vocês não têm ideia de quem era esse homem.
Olha isso, cara. A família dele não sabia da caridade que ele fazia todos os dias. Por quê? Porque ele fazia aquilo por puro cumprimento do dever. Consegue entender? Esse foi o exemplo que ele deixou para os filhos. Ele precisou pregar, ele precisou falar, ele precisou da lição de moral, ele precisou sentar com eles na mesa e falar: olha, um homem é assim, uma mulher é assim, sabe? Cara, ele não precisou de nada disso. Ele só era. Era a postura de todos os dias amar a esposa, beijar a esposa, cuidar dela e dizer que amava a esposa na frente dos filhos. Todos os dias levantar cedo para ir trabalhar, ralar e dar o couro em sacrifício. Todos os dias chegar para os filhos, dar um beijo neles e falar assim: eu te amo. Eu não sou um pai presente, estou aqui jogando videogame com você, mas eu te amo. Cara, isso é um homem na vida, um homem concreto na vida de um filho, na vida de uma filha. Isso orienta. É sim, porque, olha só, o que fica em definitivo é o exemplo. Exato. É o exemplo. Muitas vezes, e tem uma frase, inclusive, que eu acho muito interessante, que tem lá no Batalhão do Exército em Garanhuns. Diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A importância do exemplo, né, que ele é muito mais forte, ele educa mais, ele é muito mais pedagógico, a gente sabe disso, e toda essa explanação importante que você trouxe desse exemplo, traz exatamente esse ensinamento do exemplo do que é ser um homem, do que é ser o masculino, o que é essa masculinidade. E essa masculinidade que a gente transmite para os filhos. Né? Uma masculinidade marcada por responsabilidade, por dever, por cuidado, por firmeza, por coragem, por honra, por força. Né? Esses atributos, essas virtudes, a gente pode colocar, inclusive, no âmbito da virtude, é o que é muito importante que esteja presente na masculinidade e, ao mesmo tempo, é o que é desprezado por essas outras masculinidades aí relativizadas, enfraquecidas, fragilizadas, quer dizer, desconstruída, né? Descomposta. Então, o exemplo de um pai que se faz presente pelo seu senso de responsabilidade e de dever, que é o que você acabou de colocar, é exatamente aquilo que a gente espera que seja transmitido para as próximas gerações. E, assim, muito importante você colocar também, Jorge, que essa postura de masculinidade também contribui para definir a feminilidade. Né? Por quê? Porque é um parâmetro, é a definição. Então, esse aqui é o meu papel, esse aqui é o meu dever. E agora, onde é que fica, por exemplo, as responsabilidades e os papéis femininos que também serão desenvolvidos com coragem, com responsabilidade, com senso de dever, só que na esfera do feminino. Porque, assim, o que é importante a gente entender é que o masculino e o feminino são definições que diferenciam papéis, que diferenciam posturas diante da vida, mas que não há superioridade de um ou de outro, mas a cooperação. Eles estão trabalhando juntos em esferas diferentes, distintas. Né? Como, por exemplo, a gente tem o tripé, até que o próprio Santo Tomás de Aquino coloca, de um matrimônio, que é a convivência, a cooperação e a reprodução, que é a base, inclusive, do próprio casamento civil. Então, você precisa conviver bem com base nesse respeito, nesse amor, nesse cuidado. Mas há uma cooperação também. Aquilo que o masculino, os homens não conseguem fazer com a maestria e a grandiosidade de uma mulher, na sua feminilidade, como, por exemplo, a relação mãe e bebê, que nenhum homem saberá o que é isso. Né? Isso é muito bem colocado, inclusive nas obras de Winnicott, né? Que a gente olha assim, poxa, nunca um homem vai saber o que é a grandiosidade dessa relação mãe-bebê. Só quem pode fazer é uma mãe real. Né? Então, esse papel, o homem não pode fazer, mas esse papel sublime só quem pode fazer. E vejam como é sério essa questão da desconstrução da masculinidade, porque também há uma desconstrução da feminilidade. Há uma esterilização do feminino também. Elas são uma espécie de esgotamento, de secar o que é do nutritivo do feminino para com um bebê,
quando você vê pessoas, assim, principalmente mulheres abertamente dizendo, não quero ser mãe, eu acho isso uma grande balela, e etc. Claro, as pessoas têm suas opções, mas veja, há uma disposição muito forte, a gente vê isso inclusive nas meninas, nas menininhas, nas crianças com suas bonecas querendo ser mãe, etc. Então, há um papel que somente elas podem fazer, e o masculino não pode. Então, essa diferenciação que vem, obviamente, da diferenciação sexual também, porque a palavra sexo vem da origem sex, que é separar, dividir, e é por isso que essa separação é demarcada no corpo. Há um aparelho reprodutor feminino e um aparelho reprodutor masculino que eles se diferenciam. Essa diferença é a diferença sexual que a partir dela também se estrutura masculinidade e feminilidade e as características que são próprias. Elas, ao invés de serem acentuadas, elas estão sendo invisibilizadas, elas estão sendo atenuadas, flexibilizadas, exatamente para decivilizar toda uma população, uma civilização, uma sociedade, etc. E aí gera o que você colocou. Um homem desorganizado, desorientado, selvagem, e que é muito mais perigoso, infinitamente muito mais perigoso do que um homem ordenado dentro de uma masculinidade saudável, consciente do dever e de suas responsabilidades. Perfeito, perfeito. E agora tem uma coisa assim, deixa eu levantar uma outra polêmica aqui, que eu acho que a gente precisa comentar sobre. Porque assim, uma coisa que eu escuto muito no consultório, e é óbvio que essa frase ela é muito comum, porque dada a sociedade que a gente vive, é óbvio que o comportamento que alguns homens têm, eles precisam justificá-lo de alguma maneira. É bem óbvio, né? Ninguém é obrigado a levantar, acusar-se de si mesmo. Ninguém necessita acusar-se, né? Ou seja, eu não vou me acusar dos meus próprios erros, né? Eu não vou levantar, acusar-me dos meus próprios pecados. Então, por conta disso, as pessoas começam a achar mecanismos para poder driblar aquelas coisas. Então, eu escuto muito no consultório homens que estão abandonando as suas famílias e dizem, não, mas não é necessário que o homem esteja dentro de casa para educar. Cara, eu preciso falar sobre isso. A gente precisa realmente comentar a sério sobre isso. É óbvio, é possível que um ser humano ele se torne um homem honrado, uma mulher honrada, sem de fato a presença do pai? É possível, é óbvio que é possível. Eu não estou aniquilando essa possibilidade. Né? A gente tem aí vários testemunhos. Né? Seria idiotice da minha parte dizer uma coisa dessa, afinal a gente tem dezenas, centenas de testemunhos de pessoas que não tiveram um pai, né? Ou tiveram um pai um pai fraco, desconstruído, igual a gente numerou, que se tornaram boas pessoas. Porém, a gente precisa levantar uma questão estatística. É infinitamente mais fácil um homem, um filho, se ordenar enquanto homem e uma filha se ordenar enquanto mulher com um pai dentro de casa. A chance desse dano causado ser muito maior do que você imagina é gigantesca quando um pai abandona sua família. Gigantesca, gigantesca, sabe? Mas traumas profundos assim. Por quê? Porque você desconstrói no imaginário, tanto do homem, tanto do filho, quanto da filha também, a necessidade da responsabilidade do homem. Você entende? Isso. O Padre Wesley colocando, achava que isso acontecia no confessionário. Pior que não, Padre. Não. Pensa, Padre. Pior que não. Isso acontece, a gente vê o tempo todo, sabe? Homens que chegam se justificando. Não, mas eu consigo criar o meu filho. Eu não preciso estar dentro de casa para criar um bom homem. Eu posso criar e dar um exemplo de homem fora. Deixa eu contar um negócio para você. O primeiro exemplo concreto de ser homem é honrar a própria mulher. Esse é o primeiro exemplo concreto de ser homem. Não é falar grosso, não é ser musculoso, não é dar tiro, não é dar cavalo de pau no carro, não é nada disso. Nada disso é exemplo concreto de masculinidade. O exemplo concreto de masculinidade que se espera de um pai de família é que ele honre a própria esposa. Esse é o primeiro exemplo. Meu cara, se você peca nesse primeiro exemplo, a chance de dar errado já é muito grande. Vai dar errado sempre? Não. Deus queira que não, e graças a Deus a gente tem uma misericórdia divina que age sobre essas coisas. Mas a maioria dos casos que eu conheço, a maioria dos casos que eu pego dentro do consultório, e o padre com certeza, o Rodrigo vai concordar comigo, dentro do consultório dele, com certeza também é assim, e o padre Wesley está aqui agora, pode comentar, com certeza no confessionário dele também é assim. A maioria dos casos que nós pegamos de mulheres perdidas em sua feminilidade e homens perdidos em sua masculinidade estão diretamente relacionados com homens que abandonaram as suas famílias. Diretamente. É impressionante.
Eu me veio, até Padre Wesley, sua bênção também, me veio com a entrada de Padre Wesley, né? Uma velha canção de Padre Zezinho, que ele se refere ali ao conflito, né, entre adultos e jovens, mas cabe um pouco essa analogia quando ele diz o seguinte, que os jovens estão vazios porque não existem adultos transbordando. E a gente identifica que muitos homens estão esvaziados da sua masculinidade, porque é como se as grandes referências de masculinidade elas estivessem se esvaindo, elas não existissem mais, ou tivessem sendo cada vez mais raras. E por isso a importância do que a gente vem falando. Por que tratar sobre essa masculinidade que está em crise? Porque a gente precisa buscar os fundamentos que constituem essa masculinidade. Entendeu por que as coisas chegaram até aqui? E como a gente pode reverter essa situação? Porque é necessário que nós tenhamos, né, pessoas que possam levantar mais uma vez. Eu acho que está. Bom, voltou, porque tinha travado aqui, acho que voltou. Pessoas que estejam comprometidas a restaurar, a refazer esse papel de masculinidade que é ordenador, que é orientador. Até com todas as suas limitações e críticas que a gente possa vir a fazer com, com, com relação à própria psicanálise, mas tem uma coisa interessante que a psicanálise, claro, tinha que colocar, obviamente, porque é o mínimo, é que a figura do masculino ela é estruturante. A masculinidade é estruturante. Por exemplo, quem coloca o ser humano, vamos dizer assim, dentro do universo simbólico, que instauram na linguagem, tanto a gente vê isso em Lacan, quanto também em Freud, é quando entra o pai. É quando entra o masculino. É quando entra essa representação de ordem, de lei, de autoridade, de real, instaura o indivíduo na realidade. Então, se você tem essa função ou retirada, ou essa função não é exercida de modo ótimo, de modo perfeito, isso aí vai ter complicações importantes na vida tanto dos nossos pacientes, como também daqueles que buscam no confessionário um sacerdote, porque há uma fragilidade dessa dimensão masculina. Né? Isso aí. Então, por isso que, mais uma vez, vocês querem mesmo saber algo mais sobre essa questão da crise da masculinidade, etc., tem lá na minha bio a inscrição gratuita dessa imersão. São 2 aulas que eu fiz um recorte daquilo que eu tratei na minha dissertação de mestrado para tratar especificamente a respeito da masculinidade, um pouco sobre um apanhado dessas teorias feministas para apresentar como entramos nesse processo de crise, como essa crise se instalou, como ela é percebida, mas também como a gente pode sair dessa situação. E uma dessas saídas fundamentais é isso que eu estou acabando de tratar com o Jorge, que é o quê? O papel da família. O papel da família, o papel dos pais na formação de novos indivíduos com um senso de responsabilidade e de masculinidade bem definidos. Perfeito, perfeito, meu cara. Isso resolve o problema. Eu falo que, cara, esse serviço que tu tá fazendo é um negócio essencial e necessário, sabe? Essencial e necessário. Como a gente precisa disso? Como a gente precisa de pessoas... esses dias não, eu tava fazendo uma palestra hoje, eu tava fazendo uma palestra hoje, eu falei o seguinte, a gente vai fazer qualquer coisa, sei lá, eu vou abrir uma startup, eu vou, sei lá, abrir um negócio de quentinha, eu vou abrir um negócio no Instagram, eu vou, sei lá, ou mesmo uma profissão mesmo. Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente busca estudar e se ordenar para que a gente consiga entregar um bom trabalho. Tudo, 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 tudo. Né? Qualquer pessoa com 2 neurônios, ela fala, cara, vou abrir um negócio de marmita fit. Ela vai estudar. Ela vai estudar um pouco sobre embalagem, sobre as próprias receitas, sobre como é que faz isso no Instagram. Ela vai estudar. Ela vai estudar. Isso é o mais óbvio do mundo. Só que a gente não estuda 2 papéis muito críticos. O papel de ser homem, o papel de ser mulher e o papel de ser pai e mãe. A gente não estuda isso. A gente não vai atrás. A gente não vai atrás dessas coisas, sabe? E depois a gente fica reclamando lá na frente, eu não sei como fazer. Cara, pô, tu tá disponibilizando uma imersão inteira, de graça, sabe? Essas 4 aulas você vai fazer com 4 caras bacanas, assim, sabe?
E bom que eu me coloquei no lugar de bacana também, né? Claro, porque é justo, é isso mesmo. É a Modéstia, realidade, pô. modéstia passou longe aqui. Mas assim, colérico, né, pô? Mas assim, cara, e você tá entregando tudo isso por quê? Sabe, o que as pessoas têm que entender, né? Qual que é o objetivo disso aqui? Ganhar dinheiro. Não, pô, não é isso. Sabe? Eu sempre falo isso. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente estaria fazendo outra coisa, sabe? Estaria no consultório que dá muito mais dinheiro, né? O que é o grande propósito disso aqui? É muito simples. O propósito aqui é muito simples. É exatamente ensinar, entregar esses ensinamentos que a gente não teve, né, dentro de casa. A maioria de nós, não sei se tu foi um desses, mas eu não tive esses ensinamentos de parte de pai dentro de casa. Eu não tive isso. Sabe? Não, quem da nossa geração teve, pô? De chegar assim, ter ensinamento como ser um homem, como ser um pai de família, um chefe de família, um homem, como. Não, não teve, pô. Não Não tem isso teve. aí. Não teve. Então, assim, isso aí tá aí exatamente para que as pessoas aprendam como fazer. Aprendam. Exato. Exatamente. Rapaz, olha só, Tiago entrou aqui, está cobrando uma reunião. Disse que abriu um negócio, soa meio gay. Pô, velho, Tiago já entra para esculhambar. Pra zoar. Os comentários travaram para mim aqui, eu não consigo ver. O que ele tá falando aí? Tiago, rapaz, me cobrando uma reunião. Aí os náufragos, CCJ, cobrando uma cerveja, dizendo que masculinidade sem derby não existe. Boa, boa. Sem derby não existe. Sem um Opala também não existe. Sem uma pala não existe. Sem um Opala. Meu amigo, todos nós somos meio homens sem um Opala. Sem uma pala, pô. Opala 4 cilindros. Não, 8 cilindros, pô. Lindos Bebe hoje. 8 cilindros, pô. Todos nós Bebe somos feito, homens sem um Opala hoje. feito um lobo. Você anda 10 quilômetros e acaba com o tanque de gasolina. Acaba o tanque. Acaba o tanque. O, o Jorge, a gente já está caminhando aí para 60 minutos aí de live. E assim, poxa, muito obrigado mesmo. Foi muito bom esse momento. Eu acho que esse pode ser um dos muitos encontros que a gente pode ter aí em momentos que a gente possa estar trocando ideias e fazendo trabalho juntos. Para mim é uma satisfação. Agradecer demais ao teu a tua disponibilidade, assim, a tua doação, né? Porque, veja, nós estamos aqui começando a semana praticamente, você ainda até às 10 comigo aqui, depois de um dia que eu imagino que tenha sido um dia muito puxado de trabalho seu, e você se disponibilizando para estar tratando comigo aqui junto com os nossos espectadores aqui, um tema tão importante, né? Claro, é muito importante isso que a gente está fazendo, até por doação mesmo. É para que, poxa, a gente precisa mesmo tá fazendo isso, porque tem as próximas gerações, por exemplo, eu sou pai de uma menina, pô, eu quero que ela case com um homem, pô. Tá entendendo? Quero Vamos que ela correr, case com um homem, pô. filha. Nós temos que formar uma geração inteira aí. A gente tem que formar homem, pô, porque fica assim, a gente vai casar com um moleque, pô, que história. Um irresponsável, um cara que não. Pô, A motivação é a mesma da minha. é a motivação, pô, minha preocupação é essa, pô. Olha o que a está perguntando aqui. Como mães solteiras podem tratar sobre isso com 2 filhos homens? Bons E aí, exemplos. como é que... Bons exemplos. Exemplo, pô. Bons exemplos. Exemplo. Tatuagem Exemplos. com os homens. Nem que seja dentro da televisão. Põe lives do Ítalo. Eu sempre falo isso. Põe live do Ítalo. Põe live do Rodrigo. Põe live minha. Põe live de bons homens para eles assistirem. Coloquem bons homens dentro da sua casa. Não precisa ser um homem que você vai estar tendo algum caso com esse homem. Não, não, não. Não precisa ser não. Pode ser um bom primo, um tio, um amigo, sabe? Um sacerdote. Coloquem pessoas, Exato. postura e virilidade e masculinidade concreta e verdadeira dentro da tua casa. Please. Rapaz, foi isso que aconteceu com Telêmaco, pô, o filho de Odisseu, o Exato. filho de Ulisses. Foi Legal, né? isso, o cara foi para a guerra. O cara foi para a guerra e ficou o filho lá, né? A casa, a mãe sendo cortejada ali por um monte de homem querendo se apossar da mãe dele, e ele ali tendo os ensinamentos da mãe de quem era Ulisses, de quem era Odisseu, né? Que foi à guerra, que é um grande homem, é um grande guerreiro, e trazendo todos os exemplos do que é o pai. Olha, o seu pai é este homem aqui. A sua referência é esse homem aqui. E tanto é que chega um momento em que, claro,
Telêmaco encontra homens importantes, como, por exemplo, foi o próprio Menelau. Uhum. E aí ele vai encontrando homens como referência também, até o momento de reencontrar o pai. É uma história belíssima de um jovem que cresceu sem o pai em casa, mas a mãe transmitiu todas, não só a mãe, mas também toda a comunidade em que ele estava ali inserido, transmitiu para o filho quem era o pai dele. Falei, o Perfeito. teu pai é isso aqui. Isso é o teu pai. Esse cara é o teu pai. Olha quem é Odisseu, olha quem é Ulisses. É esse cara aqui. Então Uhum. você é filho dele. Então transmita a esses filhos, né, exemplos de grandes homens. Faça-os dois grandes homens. É o seu dever, inclusive, como mãe. O seu dever como mãe é isso. Uhum. Perfeito. Muito bom, meu caro. Só te agradecer por tudo. Cara, eu é que sou grato. Então somos gratidão juntos. Pronto. Somos gratos juntos. O Thiago. Somos gratiluz. 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 Jorge, pois fica com Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrem-se de fazer a inscrição lá. Tá o link na bio. Acessem. A inscrição é gratuita. Façam esse curso porque é necessário que sejam formados outra geração de grandes homens. Precisamos disso. Amém. Precisamos disso. Amém. Pois, um forte abraço, tudo de bom. Foi um prazer, Jorge. Deus Foi um te prazer. abençoe. Fica com Deus. Felicidade. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.